Olá! Hoje vamos falar de uma planta muito ornamental, que tem a folhagem com textura branco-aveludada. É a cinerária, chamada botanicamente de Senécio douglassi. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. A cinerária é uma planta que já tem tempo que é cultivada. Sua origem é nos Estados Unidos, mas ela se adapta bem aos diversos climas brasileiros. Ela é uma planta herbácea muito ramificada e seu porte pode variar entre 50 centímetros a quase 1 metro de altura. E a parte mais ornamental dessa planta são suas folhas, que são compostas, muito delicadas e são recobertas por um fino pelo. Na botânica, são chamados de tomentos. Tanto a haste que sustenta a folha, quanto toda a folhagem é assim. É muito interessante a gente perceber, quando cai uma gotinha de água, quando a gente passa a mão na folha, que a folha por baixo é verde. E essa coloração branca vem desses finos pelos que ela tem. E uma curiosidade muito interessante é que essa planta pertence à família Asteraceae, a mesma família botânica dos girassóis e margaridas. E suas inflorescências surgem na ponta dos ramos, como se fossem pequenas margaridas amarelas. Elas florescem melhor em climas mais frios, em climas quentes florescem pouco. E em geral elas surgem nas épocas mais quentes do ano. Bom, chegou a hora da gente saber como cultivar essa planta para ela ficar linda no nosso jardim. A luz ideal para ela é o sol pleno. Se você morar numa região mais quente, pode ser umas 3, 4 horas de sol por dia. Mas se você morar numa região fria, pode colocar essa planta no sol o dia todo. Agora, essa planta é recoberta por pelos e é fundamental acertar bem na rega quanto na terra. A rega deve ser regular. A gente sempre deve molhar a terra quando perceber que está seca. Porém, a gente deve evitar de ficar molhando muito as folhas. E, inclusive, na época de muita chuva, é comum algumas folhas apodrecerem por causa desse pelo que recobre toda a folhagem. E, nesse caso, a poda deve ser feita, a poda de limpeza, retirando as folhas que ficarem apodrecidas por causa do excesso de água. Sobre a terra, a mistura de plantio deve ser rica em matéria orgânica, então a gente sempre deve colocar uma terra estercada ou um composto orgânico na mistura de terra que a gente vai plantar essa muda. Porém, ela tem que ser permeável. Se o local que você cultiva tem aquela terra mais argilosa, convém colocar um pouco de areia de construção ou outro material que vai ajudar a drenar o excesso de água para não causar apodrecimento da planta. Sobre a poda, além da poda de limpeza, retirando folhas que estiverem apodrecidas, secas ou amareladas, convém também a cada 2 anos fazer uma poda drástica ou renovar o canteiro para melhor vigor e desenvolvimento das mudas. Essa planta vai crescendo e vai perdendo um pouco aquela forma de maciço, e essa poda vai ajudar novas brotações e ramificações surgirem. Sobre a reprodução, a mais praticada é a estaca de caule. Em geral, se faz essa estaca durante a primavera para ajudar novas brotações e ramificações da planta, como também a gente estimular o enraizamento. Normalmente se retira a ponta dos caules em torno de 10 a 15 centímetros de comprimento e a gente deve retirar as folhinhas de baixo dessa estaca e colocar em uma terra arenosa, mantida úmida e na meia sombra para estimular o enraizamento da muda. Surgindo novas folhinhas e a planta enraizada, você já pode plantar no local definitivo. Esse processo dura em torno de 1 até 2 meses normalmente. Agora, sobre o uso paisagístico, essa planta é largamente utilizada para criar contrastes com as outras plantas verdes e coloridas do jardim. E elas são vistas muito em maciços no meio dos jardins ensolarados, como também em bordaduras de caminhos e canteiros. Mas ela se adapta muito bem a vasos de jardineiras, desde que eles tenham pelo menos 15 a 20 centímetros de profundidade. Para plantá-las no jardim, é interessante você afastar uma muda da outra em torno também de 20 centímetros. E aí, me conta, você gostou de conhecer mais sobre a cinerária? Já tinha visto essa planta nos jardins ou em vasos? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo se gostou e compartilhe ele com seus amigos. Nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima!